Essa semana, nossas redes sociais e o WhatsApp foram movimentados pela notícia que a Anvisa aprovou a utilização da medicação Mounjaro para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Isso aconteceu após a publicação de um ensaio clínico bem conduzido e publicado na New England, que tem um fator de impacto importante de 78,5. Esse estudo envolveu 2 ensaios clínicos. O primeiro deles incluiu indivíduos que tinham apneia obstrutiva do sono moderada a grave e eram obesos e não faziam uso da terapia pressórica, como o CPAP ou um binível, e um outro ensaio clínico onde os indivíduos tinham as mesmas características, mas faziam uso da terapia pressórica. Quais que eram as características desses participantes, já que para eu tentar extrapolar os dados é para todo mundo, eu preciso entender quais que eram as características das pessoas que foram estudadas para eu saber para quem que funciona. Então, esses indivíduos tinham em média 50 anos, em sua maioria eram homens, 70%, e o peso médio era de 116 quilos, o índice de massa corporal de 39 e uma circunferência abdominal de 121 centímetros. E quais que foram os resultados? Então, no ensaio 1, onde as pessoas não utilizavam a terapia pressórica, quem recebeu a medicação reduziu o índice de apneia e hipopneia, que é o índice que a gente usa para falar da gravidade de um distúrbio do sono, em média 25,3 eventos por hora, enquanto quem recebeu o placebo reduziu em 5,3 eventos por hora. Então, a diferença entre os grupos foi uma redução média de 20 eventos por hora favorável à medicação Mounjaro, que é uma redução importante. Uma pergunta que a gente deve fazer é qual que era o índice de apneia e hipopneia dessas pessoas antes do tratamento? Em média, 53 eventos por hora. Eles tinham, em média, uma apneia obstrutiva do sono grave. Dessa forma, os indivíduos, em média, continuavam com o índice de apneia e hipopneia em torno de 33 eventos por hora, mesmo após um ano de uso da medicação. E no grupo que fazia uso da terapia pressórica, quem recebeu a medicação reduziu o índice de apneia e hipopneia, em média, em 29,3 eventos por hora, enquanto quem recebeu placebo reduziu em 5,5 eventos por hora. Então, a diferença entre os grupos foi uma redução média de 23,8 eventos por hora, de novo favorável à medicação Mounjaro, e a gente precisa saber qual que era o índice de apneia e hipopneia antes do tratamento, e era em média 46 eventos por hora. Dessa forma, os indivíduos ainda continuavam com o índice de apneia e hipopneia em torno de 22 eventos por hora após um ano de tratamento. E o que seria um índice de apneia e hipopneia normal? Até 5 eventos por hora. Esses pesquisadores também avaliaram a carga hipóxica. A gente tem falado muito sobre a importância de não utilizar um índice de apneia e hipopneia isolado como uma ferramenta para avaliar a gravidade de um distúrbio do sono. No ensaio 1, as pessoas que não utilizavam a terapia pressórica, quem recebeu a medicação reduziu a carga hipóxica em média 95,2% minuto-hora, enquanto quem recebeu o placebo reduziu em 25,1% minuto-hora. Então, a diferença entre os grupos foi uma redução na carga hipóxica de 70% minuto-hora, o que é uma redução bem importante. Qual que era a carga hipóxica desses indivíduos antes do tratamento? Era em média 154% minuto-hora. Dessa forma, os indivíduos em média continuavam com uma carga hipóxica em torno de 84% minuto-hora após um ano de tratamento. E no grupo que fazia uso da terapia pressórica, quem recebeu a medicação reduziu a carga hipóxica em média 103% minuto-hora, enquanto quem recebeu placebo foi em 42% minuto-hora. Então, a diferença entre os grupos foi uma redução média de 61% minuto-hora. Pergunta que a gente precisa fazer, qual que era a carga hipóxica antes do tratamento? E era, em média, 132% minuto-hora. E dessa forma, esses indivíduos, em média, continuavam com uma carga hipóxica em torno de 71% minuto-hora. O que a literatura coloca com relação à carga hipóxica é que valores superiores a 73,1 e 75,2, eles são considerados pela literatura como uma carga hipóxica alta. É importante nós ficarmos atentos que a apneia obstrutiva do sono é multifatorial e ela tem múltiplas causas que explicam a sua origem, múltiplos endótipos. Então, existem pacientes que vão ter o fator do controle do centro ventilatório como o mais importante para o surgimento dos eventos respiratórios, pacientes onde o endótipo neuromuscular vai ser mais proeminente,
a próprio endótipo de anatomia, né, de obesidade, de formação crâniofacial, que vai responder ou vai ter o maior papel ali na explicação da apneia obstrutiva do sono daquele paciente. E nós temos ainda o endótipo de limiar de despertar, né, aqueles indivíduos que acabam despertando com muita facilidade e podendo ter eventos respiratórios concomitantes aos despertares. Então é importante nós entendermos que a apneia obstrutiva do sono tem múltiplas causas e múltiplos endótipos, e que num paciente só existem várias razões para aquela apneia obstrutiva do sono estar ocorrendo. Às vezes uma razão mais proeminente que outras, mas é um conjunto de fatores que levam ao distúrbio respiratório do sono. Então, como resultado deste estudo que nós estamos falando, ele se aplica a pacientes que são obesos. A perda de peso nesses pacientes que têm um endótipo de obesidade maior, majoritário, explicando o distúrbio do sono, vão ter provavelmente sim um resultado positivo com a perda de peso. Mas existem outros pacientes, como aqueles que são magros, que têm síndrome da resistência da via aérea superior, como pacientes que estão na menopausa e que não são obesas ou não têm sobrepeso, como pacientes que despertam com muita facilidade e acabam desenvolvendo distúrbios respiratórios do sono. Então, nesse perfil do paciente, nós não podemos colocar todo mundo no mesmo bolo, né, e ter a mesma receita, explicando que perder peso vai ajudar. Porque nesses pacientes que não têm um componente de obesidade de forma importante, o uso dessa medicação não vai ser assertivo e não vai trazer resultados. É importante nós entendermos que o tratamento é individualizado, de acordo com as características endotípicas e fenotípicas daquele paciente. Assim como a apneia do sono é multifatorial, o tratamento da apneia do sono também é multidisciplinar. E como a Rafaela comentou, nós temos pacientes que têm associação de fenótipos diferentes e que muitas vezes não é a obesidade o fator principal ou o fator único causando a apneia do sono. Então, quando você trata com CPAP, com fonoaudiólogos, fazendo a terapia miofuncional orofacial, às vezes esse paciente ele tem indicação de um procedimento cirúrgico, de um acompanhamento com otorrino, às vezes esse paciente ele tem uma associação de apneia do sono com insônia, precisa de um médico do sono, ou ele pode se beneficiar do tratamento feito por dentistas. Nós temos hoje que entender que cada terapia proposta tem sua finalidade e a indicação específica. Então, é claro que esse estudo tem um fator importante, porque esses pacientes obesos com apneia do sono moderada grave reduziram o índice de apneia e hipopneia, reduziram o peso e, com isso, reduziram os outros desfechos, como carga hipóxica, que é um fator importantíssimo e que muitas vezes, tratando esse paciente com outras terapias, a gente também vai ter esse êxito. Então, claro, o trabalho ele trouxe uma contribuição valiosa. A tirzepatida ela pode ser usada sim para esse tipo de pacientes, desde que com indicação clínica e médica adequada, mas muitas vezes a terapia combinada é a que vai surtir o melhor efeito. Então, associar o conhecimento científico, as novas descobertas, a prática clínica, trazendo para o paciente controle de sintomas, controle do número de apneias, controle da hipoxemia, e trazendo para ele um benefício aí de proteção cardiovascular, metabólica em longo prazo, são as formas mais importantes de você ter a condução adequada desses pacientes.